Olá, mulheres! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas à série Yara por 31 dias e hoje nós vamos continuar a nossa conversa sobre aquelas mulheres maravilhosas que estão presentes na Bíblia. Nós vamos falar hoje sobre Judite. Judite! Judite, aquela! O quê? Você não conhece Judite? Ah, não! Preciso te apresentar agora quem que foi essa mulher. Judite foi uma viúva que vivia na cidade de Betúlia. Ela era extremamente bela, mas ela era conhecida, na verdade, pela sua fé e temor a Deus. O que estava acontecendo naquela época é que um rei chamado Nabucodonosor, que já tinha tomado grande parte das províncias, ele resolveu, no seu 18º ano de reinado, que ele queria tomar toda a terra para ele, seu rei da terra inteira. Então, ele enviou, depois da sua decisão, o marechal Holofernes para tomar todo o Ocidente. Holofernes destruiu tudo por onde ele passava. E ele ficou conhecido como a própria personificação do mal, de tão ruim que o cara era. Ele não tinha dó nem piedade de ninguém. E quando os israelitas eles ficaram sabendo que Holofernes estava se aproximando da cidade deles, eles ficaram em pânico e começaram ali intensificar a vida de oração deles. Fizeram jejuns, todo o preparo espiritual para que eles se preparassem espiritualmente para aquela batalha que estava por vir, mas se prepararam também em questão de táticas de guerra para poder conseguir defender a cidade deles e o templo de oração deles, que era uma das maiores preocupações que eles tinham em relação à tomada de Holofernes pela cidade deles. Holofernes ficou sabendo da fé dos israelitas, mas ele nem se importou com aquilo, porque o Deus dele era Nabucodonosor. Para ele não existia outro maior no céu, na terra, onde fosse, que fosse maior do que Nabucodonosor. Então ele não deu importância para isso. Ele decidiu cercar a cidade de Betúlia com o seu exército. Holofernes não era marechal do exército à toa não, gente. O cara era muito esperto. Em uma das suas rondas pela cidade para sondar o terreno, ele descobriu a fonte que abastecia a cidade por meio de um arqueduto e cortou. Ele cortou o suprimento de água da cidade. Então eles não tinham como beber a água, eles não tinham como cuidar da plantação, eles não tinham como fazer nada. Os israelitas ficaram tão desesperados que choravam e gritavam de pavor, e os anciãos da cidade, vendo a situação, conversaram com eles e deram 5 dias para que Deus mostrasse a misericórdia dele sobre o seu povo. E depois disso, caso nada acontecesse, eles se renderiam. Ai, gente, quando Judite ficou sabendo disso, a mulher não aguentou ficar quieta. Então, ela foi conversar com os anciãos da cidade, teve uma conversa séria com eles, e eu fico imaginando na minha mente, gente, aquela mulher maravilhosa, impecável, conversando com os anciãos da cidade. Quando Judite foi falar com os anciãos, ela já tinha no coração dela aquilo que Deus estava pedindo para ela fazer. E o povo daquela cidade tinha tanta confiança em Judite que ela não falou o que ela tinha que fazer. Mas eles confiaram que ela tinha que fazer e que Deus estava com ela. Então eles abençoaram para que ela fosse cumprir o que ela tinha que cumprir, o que Deus estava falando para ela fazer. Então Judite, ela fez uma oração sincera a Deus. Ela pediu a Deus ali força para que ela se mantesse firme naquilo que o coração dela já estava resoluto. Ela decidiu fazer o que Deus estava pedindo para ela fazer. Mas ela sabia também que ela era uma humana e que ela poderia cair em tentações. Então, ela não ficou se vangloriando, ela não tinha um coração vaidoso em que achava que ela era toda poderosa e que ela poderia fazer e acontecer. Judite sabia que ela era uma humana, que ela tinha fraquezas. Então, em sua oração sincera, ela pediu a Deus: dai firmeza ao meu coração para eu cumprir aquilo que o Senhor pede para eu cumprir. E ela sabia que ela iria enfrentar situações em que ela poderia cair em tentação. E ela não queria profanar a casa do Senhor. E o seu corpo era templo do Senhor.
Judite, ela foi então, usou toda a sua beleza, todo o seu encanto e ela traçou uma estratégia para conseguir entrar dentro do acampamento do inimigo e também dentro da tenda de Holofernes. E ela conseguiu chegar lá. Por onde Judite passava, as pessoas se encantavam. Ela conseguiu ganhar a confiança de todos ali dentro do acampamento, inclusive a confiança de Holofernes. Por 3 dias, Judite permaneceu naquele acampamento. E Holofernes permitiu que ela saísse toda noite para ela poder rezar, para ela poder fazer oração ao Deus dela. Ele permitia que ela saísse e que ela voltasse. E assim ela fazia. Ela ficou assim durante 3 dias. Ela, em jejum e oração, permaneceu firme e fez o que ela tinha que fazer. Então, Judite só acreditou que ela era capaz de fazer algo grandioso por Deus, graças a Deus, nunca graças a ela. O que Judite não tinha era um coração vaidoso. Ela não achava que sozinha ela teria forças para fazer qualquer coisa. Tudo que ela fosse fazer, a força vinha de Deus. Ela voltou para sua cidade e contou que Holofernes estava morto e que assim eles poderiam atacar os assírios porque eles estariam atordoados. E eles estavam, porque eles tinham ali como o deus deles ali naquele momento, Holofernes. E quando eles descobriram que o chefe deles estava morto, eles ficaram atordoados. Os israelitas invadiram o acampamento dos assírios e acabaram vencendo a guerra. Judite, ela foi louvada pela sua atitude e ela foi peça-chave para que esse povo pudesse ser salvo. Mas em todo momento ela permanecia dando graças a Deus pela vitória. O que eu tiro de uma maneira geral do livro de Judite? Porque em cada capítulo que a gente for estudar, a gente vai tirar muitas lições dela. Mas Judite era uma mulher extremamente bela, extremamente encantadora e extremamente devota a Deus. Ela usou a arma que ela tinha, que era a sua feminilidade, para poder vencer uma guerra. Ela não usou sua força física porque ela não tinha. Ela usou aquilo que ela tinha, que era a beleza dela, e devotou isso para Deus. Judite, ela, por mais que ela fosse muito querida naquela cidade, e ela era querida por causa da sua fé, ela não tinha um coração envaidecido. Ela não achava que por suas próprias forças ela conseguiria fazer qualquer coisa. E ela permanecia sempre em oração. E tudo ela dava graças a Deus. E em suas orações ela fazia orações sinceras. E essa parte aqui é uma parte que, se a gente colocar isso na nossa vida, mulheres, nós vamos conseguir ser mulheres muito mais fortes. E mulheres que conseguem planejar, mulheres que conseguem edificar o seu lar. Porque nós vamos conseguir saber onde são os pontos falhos. Judite, ela fazia orações sinceras, ela realmente abria o seu coração a Deus. Por mais que ela fosse uma mulher forte, ela sabia que ela tinha fraquezas e ela mostrava essas fraquezas para Deus. Ela conversava com ele, ela deixava claro para que ele pudesse torná-la forte. É onde sou fraco que o Senhor me faz forte. Onde que você acha que Deus está precisando trabalhar? Você tem fraquezas, eu tenho fraquezas, todo mundo tem fraquezas, mas fechar os olhos para essas nossas fraquezas não vai fazer com que nos tornemos mais fortes e piorou sábias, que é a nossa luta para a gente chegar lá. Então vamos ser sinceras nas nossas orações. Você tá chateada? Você tá com raiva? Porque você tá cansada? Porque você queria ter mais tempo? Conversa com Deus, conta para ele tudo o que tá acontecendo, porque na hora que você falar para ele, você vai se escutar e você vai conseguir em algum momento entender por que você está sentindo isso. Muitas vezes não tem a ver com as pessoas que estão à nossa volta. Muitas vezes tem a ver conosco e aquilo ali é só uma gota d'água em cima de outras coisas que a gente está fechando os olhos. Então comece a fazer orações realmente sinceras, pare de usar palavras bonitas porque acha que isso encanta os ouvidos de Deus. Na verdade não encanta, ele conhece o nosso coração e ele sabe que quando a gente falar para ele assim, Senhor, hoje eu tô com raiva, mas eu tô possessa hoje. Ele sabe que você não está afrontando ele. Ele sabe que você está sendo sincera, que é com ele que você quer falar. Não é com outra pessoa, é com ele que você quer falar, é com ele que você quer desabafar e é com ele que você realmente
precisa desabafar, para que assim o seu coração ele comece a voltar para o lugar e você comece a olhar para o mundo, olhar para a sua família, olhar para as coisas com mais clareza e tomar decisões que realmente edifiquem o seu lar. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e conheçam o livro de Judite, vale a pena demais. De estudar esse livro. É um livro bem rico que pode nos trazer grandes ensinamentos, mulheres. Eu espero vocês no próximo vídeo. Até mais!